वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्यजगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते देशंबित् त्वं निसिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriya sayo visayoho khalu sarvatoho swat Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriyo sayo visayoho khalu sarvatoho swat Gauriya Goshtipati Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada disse que nós estamos aqui neste mundo material somente por 2 dias. Bhaktisiddhanta disse, nós estamos aqui no mundo material praticamente por 2 dias. Não existe uma segurança, não existe nenhuma garantia de quanto tempo nós vamos ficar aqui e quando nós vamos embora. Nós não entendemos, nós não temos nenhum aviso prévio de quando nós iremos embora. Então, por quê? Porque enquanto vivemos no mundo material, devemos tomar a decisão definitiva de fazer o Hari Bhajan, de cantar os santos nomes. Isto é algo necessário, porque por vidas imemoráveis, incontáveis, nós estamos viajando pelos 14 níveis planetários. Prabhupada disse, este corpo humano, ele é perfeito, ele é desenhado para fazer Hari Bhajan. Essa é a finalidade do corpo humano. Portanto, nós temos que decidir categoricamente, de nos focalizar, de dizer à nossa mente, você tem que fazer o canto dos santos nomes, o Hari Bhajan. Aqueles que vão pular dentro do fogo, nós não podemos salvá-los. Aqueles que querem pular dentro de Maya, nós não podemos salvá-los. Aqueles que querem desfrutar das ilusões de Maya, do fogo da ilusão. As pessoas, porém, que são verdadeiramente inteligentes, eles nunca procuram a gratificação dos seus próprios sentidos, eles perdem o interesse nisso. Por quê? Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia que a matéria, qualquer objeto inerte, não pode ter desejo de desfrutar as energias da matéria. É impossível para um objeto, é impossível para um objeto. E o seu corpo também é um objeto inerte. Mas a alma está lá, a Atma está lá, e é por isso que você tem esse desejo de desfrutar. Então, depois de tempo imemorável, você chegou até o momento do agora, de agora, e você tem a chance de fazer Bhakti. Martada means o que pode dar significado real. O significado real desta vida. Martada é aquilo que dá artha. Então, Martada é aquilo que tem o significado mais precioso. Aquilo que é precioso, a alma condicionada, na verdade, quer colocar energia naquilo que dá algum retorno, alguma remuneração, para garantir uma vida de desfrutes materiais. Nós não estamos falando de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Nós estamos falando de Artha que tem um significado profundo.
A verdadeira riqueza é a possibilidade de começar definitivamente o Hari Bhajan. E não somente isso, obter o darshan de Krishna, obter um serviço eterno, Nitya Seva. Então há uma instabilidade. A vida é instável, mas ela tem um significado. Vocês se lembram? Os semideuses, eles dão bênçãos a um determinado, a uma personalidade Katanga. E ele diz, eu queria saber em detalhes quanto tempo eu vou viver. E eles dizem, meu Deus, você vai viver muito pouco. Você vai viver 48 minutos. Você tem só 48 minutos. E naquele momento, ele joga tudo para trás e decide cantar os santos nomes e alcança a perfeição. Parikshit Maharaj também tomou uma decisão muito rápida e em 7 dias ele obteve todo o conhecimento. Mesmo que a vida seja algo instável, ela pode nos fornecer o significado real da existência. Aqueles que vão fixar a própria mente em paz e não vão mais comungar com a ansiedade, eles vão decidir antes de deixar este corpo. Enquanto eu estiver vivo a partir de agora, então eu vou tomar abrigo em Bhakti. A matéria está à disposição em todos os lugares. Em qualquer lugar que você vá, você tem. E existem os animais, os insetos, os pássaros. E o desfrute também está em todos os lugares. Então, em todos os lugares, em todos os níveis de vida, você pode obter algum tipo de desfrute. Você pode desfrutar de alguma coisa material. Você também pode sofrer, porque de acordo com o seu karma precedente, você vai ser obrigado a sofrer também. Então existe o desfrute e o sofrimento. É algo instável, não é? Prahlada Maharaj diz, em qualquer vida você pode obter esse desfrute material. Você não deve se ocupar disso agora, então. Não se ocupe do desfrute, você já fez isso em vidas incalculáveis. Você vai ter que, na verdade, se aplicar em fazer o Hari Bhajan, em cantar os santos nomes. Este é o sentido principal da vida. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada explicou esta palavra, Shreyo e Priyo. Ele falava sempre dessas duas palavras. Shreyo significa o bem definitivo, o último bem, o bem absoluto. E a outra palavra significa Priyo, aquilo que a sua mente quer desfrutar agora. Bhaktisiddhanta Prabhupada explicava o significado dessa palavra é nos dar Bhagavat Kripa, a misericórdia do Supremo. Shreyo quer dizer obter Bhagavat Kripa, a misericórdia sem causa do Senhor, que nós obtemos através de Sadguru e dos Vaishnavas. Então você obtém isso através de um Vaishnava puro, um sadhu purificado e dos Vaishnavas. Isso vai dar o bem definitivo à sua alma. Então, você pode se lembrar desse passatempo, onde este personagem está chorando.
Nós estamos pouco interessados em cantar os santos nomes. Mas há esta oração, ó Prabhu, ó Krishna, eu gostaria de alcançar os seus pés de lótus. Eu não quero ficar aqui. Mas antes de discutir isso, eu gostaria de lembrar vocês de uma passagem do Brihad Bhagavatam, Brihad Arana Upanishad. Lá você pode entender e encontrar esta passagem. Jagavalkya Rishi está falando na frente de Brada. Gargi faz uma pergunta diante de Jagavalkya Rishi. E na verdade, você está distribuindo todas as suas propriedades entre seus herdeiros, suas duas esposas, eu acho. Mas utilizando essa propriedade, nós poderíamos obter a verdade absoluta, ou é impossível? Gargi coloca essa pergunta diante deste sábio, deste personagem. E depois de um tempo ele pensa e diz, não, com a ajuda destas propriedades materiais, você não pode alcançar a verdade absoluta. Então, o outro pergunta, por que você vai distribuir essas propriedades entre nós se isso tudo é inútil? Se com a ajuda dessa propriedade material que o Senhor está querendo deixar aqui como herança, nós não podemos alcançar a verdade absoluta, por que você está distribuindo isso para nós? Com a ajuda desta propriedade, eu não vou conseguir chegar no néctar imortal, no néctar que é Bhakti. O verdadeiro néctar significa Bhakti. Isso está explicado no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Krishna pessoalmente diz isso. Os demigods os semideuses querem o néctar da imortalidade, por isso eles vão bater o oceano. Mas isso não é a verdadeira Amrita. Você pode conseguir facilidades para o corpo material, ou conseguir não suar, não ficar sujo com o corpo, não pegar doenças, só desfrutar a vida. Isso que os semideuses querem. Eles querem desfrutar a vida dentro do universo material. Por isso eles querem essa amrita, esse néctar. Mas não é esse néctar. Então, voltando ao primeiro passatempo, se esta herança material não vai nos dar o néctar do conhecimento eterno, de Bhakti, da devoção eterna, por que você está distribuindo isso para nós? Então o Rishi responde, o que é Brahman, o que é o Espírito e o que não é o Espírito? Bhaktisiddhanta Prabhupada falava sempre desta passagem, desse ponto. Então, este Rishi védico dizia isto. Depois de entender que a verdade absoluta, que o Absolute Tattva, este verso no Gita, vocês podem se lembrar deste verso. Isto é o Parabrahma, o Espírito Supremo. Se você pode entender o significado disso em detalhes, através somente da misericórdia de Guru e de Bhagavan, Shri Krishna, então tudo vai ficar claro. Então, viditva significa depois de entender.
esse Akshar Brahman. Se alguém vai deixar esse mundo, então imagine, há uma alma condicionada que não tem nenhuma informação sobre as verdades transcendentais. Prabhupada sempre falava sobre estas palavras. A realidade material é sempre mutável e instável. Tudo que você deseja é mutável e instável. E Aksham significa aquilo que não muda nunca. Em tempo infinito, não existe a hipótese de que tais realidades mudem, sejam alteradas. Então, a mente material, o que significa uma mente material? Porque a alma, a sua alma não tem relação com seu corpo material e com sua mente material. Mas, mesmo assim, existe uma ponte, uma conexão que é feita através de Maya. Então, quando há o desejo de desfrute, ele é expresso através da mente material. Na verdade, a mente material não existe. Ela não é eterna. Então, essas 8 manifestações de Maya, os 8 elementos, nós não temos uma conexão real com ela. Mas Prakriti Devi, a natureza material, ela abre um grande supermercado de desfrutes, de prazeres. Eu já falei sobre isso. Prakriti Devi abre um gigantesco supermercado de desfrutes materiais, de prazeres. E de acordo com os seus samskaras, com suas impressões da vida passada, você vai nesse supermercado e seleciona os desfrutes que você pode receber. Mas Prakriti, ela pode se vingar de você. Se você demonstrar um humor de puro desfrute, tenha certeza, Prakriti Devi vai se vingar de você. Ela mesma diz isso. Todos os itens que eu aqui exibo neste mercado da realidade material, diz Prakriti Devi, Maya Devi. Eu abri um grande supermercado de desfrutes. Mas esse desfrute não é para você, alma condicionada. Então você, alma condicionada, tem que sempre purificar, organizar, limpar a sua própria mente. Você tem que ver que tudo que está ao seu redor não é um objeto do seu desfrute pessoal. Tudo isso existe direta e indiretamente para o desfrute de Krishna, do serviço a Krishna. Krishna Seva, tudo que está ao seu redor existe para o serviço a Shri Krishna. Você só pode receber a misericórdia prachada, aquilo que foi já utilizado para o serviço de Krishna. Então a alma condicionada, ela está sempre desejando esse desfrute. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, se você não consegue sentir que tudo é instável, se até agora, nesse momento, você ainda deseja algum tipo de desfrute, de prazer desse mundo material,
Se neste momento você deseja um desfrute material, tenha certeza, você não vai conseguir alcançar o Haribhajan, o canto dos santos nomes. Prabhupada dizia isso. Na verdade, num estágio preliminar, talvez você pode ter algum desejo de desfrute, mas através da sua submissão e do seu serviço a Guru e aos Vaishnavas, você vai subir de nível. Automaticamente você vai subir, mas se há alguma duplicidade, você não vai conseguir se liberar do mundo material, desta prisão material. Por exemplo, o caso de Ajamila. Qual é o outro caso? Agora me fugiu a palavra. O filho de Jodu. Prabhupada falava sobre eles. Através do seu desfrute, eles estavam desenvolvendo desapego, porque eles já estavam num nível de coração simplificado. Não havia complicações. Jagati Shobhari. Não há mais complicação dentro do coração. Alguém poderia perguntar, mas eles têm desejo de desfrute? Sim, eles têm. Eles vão falar sobre isso e vão dizer o que fazer com esse desejo de desfrute. Mas, na verdade, a Jamila, ele queria cortar o seu apego ao mundo material. Mas como fazer isso? Agora eu estou numa condição amarrado às ilusões. Aqueles que têm uma natureza simples e não muito complicada. Dentro do seu coração, eles podem ter algum nível de desejo de desfrute, mas pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas, aos poucos eles podem desenvolver o desapego. Quando não há complicação dentro do coração, no coração de Jajati e de Ajamil, muitas vezes eu já expliquei isso no Bhagavatam, sobre o Bhagavatam. Esses dois, eu acabei de explicar isso. Se você não tem humor de desfrute, oh meu Deus, e você chora por conta disso. Meu Deus, eu tenho desejo de desfrute material. Se você chora por isso, você pode obter ajuda. E aí você vai conseguir cortar as amarras materiais e alcançar o serviço eterno. Mas não antes disso. Então Prabhupada diz, o que é a mente material? A mente material, Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava, ele é o desejo de desfrute da alma condicionada. Quando a alma condicionada expressa seu desejo, ela vai exprimir a mente material, ela vai manifestar a mente material. E ela não vai aceitar, ela vai rejeitar ou aceitar coisas materiais. Às vezes ela aceita isso porque ela gosta, às vezes ela rejeita aquilo porque ela não gosta, por conta daquilo que ela acumulou nas vidas passadas. Bhaktisiddhanta Prabhupada explicava, sempre continue fazendo serviço a Guru, aos Vaishnavas e a Krishna Bhagavan. Continue fazendo serva. Então, para estas pessoas, o apego material não vai resistir durante muito tempo. Você pode fazer o serviço sem parar. Ele dizia isso em Bengali. Tais pessoas podem se liberar das amarras materiais. Maya não pode conseguir entrar na sua mente.
Eles vão conseguir se livrar de Maya muito em breve. Mas, na verdade, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, a alma condicionada, ela age como se ela fosse o herói ou como se ela fosse a heroína dentro de um drama, dentro de uma narrativa. Prabhupada dizia, aqueles que vão interpretar o papel principal num drama, eles não vão conseguir entender a realidade, mas aqueles que estão na audiência vão ver o que é a realidade. Então, Prabhupada nos dá a oportunidade de fazer um papel como sannyasi, como brahmachari. Até mesmo de um grihasta ideal. Se você pudesse ver a vida de um grihasta que alcança a perfeição, eles têm grandes responsabilidades. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, um grihasta que alcança a perfeição, você pode pensar em Bhaktivinoda Thakur, Shrivas Pandit, Shivananda Sen. Você pode ver que eles eram ideais, eles tinham um comportamento perfeito. Então, o grihasta que alcança a perfeição tem responsabilidades muito, muito altas. Mas eles também têm, eles mantêm um bhajan excelente, que a gente não pode nem imaginar. Então, aquela alma condicionada, eles carregam muito peso, mas aqueles que são sinceros vão fazer o bhajan, mesmo assim. E eles vão executar os seus deveres, ok, mas em relação ao Senhor Supremo, momento após momento. Você tem que pensar 2 vezes, que tipo de responsabilidade eu tenho? Grande responsabilidade. E se eles não controlam seus órgãos dos sentidos, os órgãos do desfrute material, se nós não controlamos isso, que responsabilidade nós podemos levar a cabo? O grihasta tem muitas funções, a função familiar, trabalhar. O Guru e Vaishnava dependem de Krishna, mas eles também externamente vão fazer coisas materiais e diariamente vão fazer um serviço diário. Então, se realmente, através do controle dos sentidos, que responsabilidades nós podemos assumir? Um grihasta ideal, ele pode ser muito mais que um devoto ordinário que já está num nível de renúncia, que já é sannyasi. Na verdade, um sadhu genuíno, um verdadeiro sadhu, um verdadeiro Vaishnava, um verdadeiro brahmachari, eles têm imensa responsabilidade. E eles tomam a responsabilidade de toda a sociedade humana. Eles tomam conta de tudo. De onde as pessoas vão dormir, de onde as pessoas... se na verdade eles estão pensando aonde eles vão se alojar, o que eles vão comer, isso é um apego inútil. Isso é uma preocupação inútil para um sannyasi. Isso ainda está ligado a Maya. Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, assim como em um drama, numa peça, e você percebe que alguém está interpretando algo, que está interpretando o papel de um sannyasi, de um brahmachari, vestido de brahmachari, mas se não há realidade no coração deles, o que fazer com isso? Eles estão interpretando como numa peça, como num filme, e isso é muito, muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso. É mais perigoso do que qualquer outra posição. Até que eles provem o seu desapego total, eles não devem sair da vida de grihasta, da vida de família. Eles devem ficar na vida de família e eles têm que provar que eles são conscientes de ser almas condicionadas e desenvolver uma humildade real para a sua posição. Isso sim é bom. Não é bom que alguém tome sannyasi, que alguém tome brahmachari
e que eles façam uma peça, uma encenação diante da sociedade. E a sociedade que acredita, ela também é estúpida, ela não consegue diferenciar o que é falso, o que é real, o que é genuíno, o que não é. Porque eles são, na verdade, trapaceiros, eles não são sinceros. Eles não querem sair desse mundo material, é por isso. Então eles vão, e a sociedade vai e é trapaceada por esses personagens que fingem que são sannyasis. Então o objetivo deles é a imitação. Qual é a diferença entre uma renúncia genuína, um tag real, algo que acontece realmente no momento presente? Bhaktisiddhanta dizia, em primeiro lugar, nós temos que ouvir Harikatha. Nós temos que buscar o Harikatha do devoto puro. Esse é o remédio principal. Continuamente nós temos que ouvir essa medicina, o Harikatha de um devoto sincero, de um Vaishnava puro. Através disso nós vamos começar a sair de Maya. Este é o procedimento. Então, Kulasekar, eu poderia discutir sobre tudo isso até hoje, por exemplo. Se você ainda deseja desfrutar dos objetos, das coisas materiais, do mundo material, então não existe possibilidade para você fazer o canto dos santos nomes de maneira profunda e real. Se há duplicidade, se há ainda desejos escondidos no seu coração e hipocrisia, então você vai poder cair. Então, na Universidade Indiana de Varanasi, existia um professor de Vedanta. Eu vou dar um exemplo. Ele era um grande erudito. Todo mundo dizia, nossa, ele é um grande pandita, ele é um erudito do Vedanta. E diariamente, na hora do almoço, ele ia para casa para se alimentar e depois voltava para servir na universidade. Então, um dia ele estava comendo chapati, sabji, e por acaso a mulher a esposa esqueceu de colocar sal nos seus vegetais, no sabji. Então, aquele erudito, ele era uma pessoa muito cheia de ira. Ele disse, você cozinhou esse sabji dessa maneira, eu não vou comer. Isso não tem gosto nenhum, você não sabe cozinhar. E a esposa, numa maneira bastante humilde, ela disse, Prabhu, hoje eu esqueci, me desculpe. Eu vou te trazer agora sal separadamente agora. Se eu coloco separado, como que eu posso sentir o gosto? Ele estava falando dessa maneira e criticando a esposa. Então, a esposa foi forçada a responder. Você é um grande professor de Vedanta. Se você vai esperar desfrutar o mundo material, você não vai conseguir desfrutar do espírito, do Brahman. Você deveria desfrutar do Brahman. Aqueles que recebem desfrute diretamente do espírito não recebem desfrute material nenhum. Isso foi um ponto de virada da sua vida, um turning point. Ela não repetiu isso, mas aquela frase foi tão pesada e ele era uma pessoa honrável. E ele enlouqueceu por causa desta frase. Ele disse, meu Deus, eu sou um professor de Vedanta, estou explicando para todo mundo diz que eu sou um grande erudito e eu não tenho realização nenhuma. Sobre esta realização profunda, eu poderia dar um exemplo que aconteceu no mesmo lugar. Houve uma grande reunião, um congresso sobre o Vedanta, falando sobre o Vedanta Sutra, do Vedanta como um todo, nessa mesma universidade. Então, esse Dharma Sabha, essa assembleia que falava sobre o Dharma, estava acontecendo e grandes eruditos foram chamados a dar as suas palestras
sentados ali para falar sobre o Shuddha Vedanta Tattva. Então, quando eles estavam para completar as suas frases, as suas palestras, então existia um Vaishnava que pediu, Maharaj, você deveria falar alguma coisa? Se eu não posso falar nada, eu não tenho nenhuma erudição, como eu poderia falar aqui? Ou por favor fale. Insistiram para ele por 10 minutos. Eu não sou um erudito em Vedanta. Ele respondeu, mas Maharaj começou a falar sobre o Vedanta. Quando ele começou a falar, esse Vaishnava, todos os panditas lá ficaram surpresos. Eles falaram, meu Deus, ele acabou de dizer que não tem conhecimento nenhum, mas ele está explicando o Vedanta de uma maneira tão perfeita. Então, quando toda a reunião terminou, eles pediram, Maharaj, como que você conseguiu desenvolver esse tipo de perfeição? Como que você pode falar dessa maneira, com essa sensibilidade, quando você explica esse tipo de Vedanta? Qual é o seu método? Nós não temos esse tipo de realização, nós não chegamos a esse nível de sucesso. E Maharaj respondeu, eu amava meu Guru Maharaj, e meu Guru Maharaj me amava dentro do seu coração. Eu fazia o meu serviço. E depois que ele foi, antes dele ir embora, eu pedi que ele me abençoasse. E depois que ele me abençoou, eu realizei alguma coisa e nada mais. Então, eles perguntaram isso, mas como que a gente não tem realização nenhuma? E ele disse, vocês começaram a ler o Vedanta com o quê? Qual era o seu plano? Por que você começou a ler o Vedanta? Antes de você começar a estudar o Vedanta, qual era o seu plano? Então os grandes eruditos disseram, nós queríamos nos tornar grandes eruditos. E então Maharaj disse, vocês queriam se tornar grandes eruditos no Vedanta e é isso que vocês são. Vocês nunca quiseram rezar aos pés de lótus do Vedanta para alcançar a realização plena, mas eu sempre oro aos pés de lótus do Vedanta, da personificação do Vedanta. Por favor, me dê misericórdia sobre mim. Então é assim, na verdade, que eu obtive realização direta. Você pode decorar todos os shastras, todos os manuscritos. Você pode adquirir o nome de um grande sábio, mas você não pode alcançar realização direta sem a misericórdia do Guru direta, a misericórdia do Vaishnava puro. Senão você não consegue digerir o conhecimento védico. Você não vai digerir nada, porque é através da misericórdia de Guru e dos Vaishnavas puros que você consegue digerir e realizar todo o significado das Escrituras. Bhaktisiddhanta Prabhupada sempre dizia isso, explicava isso. Nós sempre quisemos, às vezes nós temos o desejo de nos mostrar, eu sou um grande mestre, um grande guru, esse é o desejo da alma condicionada. Mas nós não queremos a realização espiritual que vem através da misericórdia. Nós estamos menos interessados na realização que vem da misericórdia do que na fama pública. Nós queremos conhecimento seco, então. Sem amor, sem devoção. Nós queremos dizer, eu sou um grande acharya, eu sou um grande sannyasi, eu sou um grande pandita, eu sou um grande erudito. Mas esse não era o humor, o sentimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Guru Universal. Você quer se passar por um grande mestre, um grande pregador, um grande guru? Esse não é o humor com que a gente faz o processo da devoção. Com esse tipo de humor você não vai alcançar Bhakti. Bhakti eu já expliquei antes para vocês. Alguém vai mostrar, eu tenho um certo apego. Os Mayavadis, eles vão dizer, eu tenho cada vez mais
desapego material. Mas isso é inútil no caso deles. Os Mayavadis, Advaita Vedantas, eles mostram sempre mais desapego material, mas qual é a utilidade disso? Pois é um desapego seco, sem devoção. Mas já aqueles que são devotos, eles estão ocupados em Yukta Vairagya, ou seja, em utilizar a realidade material a serviço do Senhor Supremo. Não adianta você dizer, eu tenho desapego, eu tenho erudição. Esse não é o procedimento. Esse não é o procedimento para alcançar a realização, Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia. Bhakti, você pode obter tudo simultaneamente através do processo amoroso de Bhakti, através da rendição de Bhakti. E você pode conseguir Param Isham Dhanubhav. O amor supremo, o conhecimento, o serviço. Então, quando você alcança Bhakti, tenha certeza, dentro de Bhakti, todos estes poderes, esta realização, você vai receber dentro do seu coração. Você vai sentir o desapego da matéria. Aqueles que não têm relação com o Krishna Bhajan não sentem assim. Eles não vão nunca se destacar da matéria. Mas o que você pode usar em Krishna, em Seva, no serviço de Krishna, e você pode jogar isso embora como uma forma de desapego, né? Isso é algo seco, sem devoção nenhuma. Você vai simplesmente rejeitar a matéria, e isso é um grande erro. Você pode usar qualquer objeto para o serviço de Krishna. Não tente usar as coisas para o seu próprio desfrute. Você pode usar tudo para o serviço de Krishna. Isso é Yukta Vairagya, a renúncia dentro da devoção, do caminho de Bhakti. Aqueles que têm submissão aos pés de lótus do Sadguru, do Guru que alcança a perfeição absoluta. Tome cuidado, não é qualquer Guru, mas aqueles que têm a rendição aos pés de lótus da alma autorrealizada e dos grandes Vaishnavas. Total submissão aos pés de lótus do Sadguru, do verdadeiro Guru, não aquele que se faz chamar de Sadguru. Então, uma vez tinha um homem que estava com muita fome, porque por muitos dias ele ficou em jejum absoluto. Estava com muita fome. Este exemplo é dado aqui. Quando ele finalmente vai tomar a prashada, a misericórdia do Senhor, o alimento que foi oferecido ao altar, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele dizia, a cada bocado de prashada que ele vai colocar na boca, ele vai receber um tipo de satisfação. Nutrimento, ele vai sentir que essa fome agora, aos poucos, está sendo eliminada porque ele está tomando a prashada. Então, ao mesmo tempo em que ele toma a prashada, ele recebe satisfação. Jatasnataha. Ao mesmo tempo, ele alcança satisfação e nutrimento. E ele vai sentir que ele não está mais com fome. Então tudo acontece ao mesmo tempo, o nutrimento, a satisfação, o fim da fome. Então este é o exemplo que é dado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso significa que acontece a cada bocado, a cada pedaço. Então, a cada passo de Bhakti, nós podemos receber tudo.
Prabhupada nunca dava a oportunidade para que as pessoas ficassem descansando demais. Era a sua técnica. Ele os colocava, sempre seus discípulos, em Hari Guru Vaishnava Seva, servindo o Guru, o Vaishnava e Krishna Bhagavan. Que serviço temos para fazer? E um serviço atrás do outro, ele dava serviço para todos os seus discípulos. Serviço incontável, irrefreável. Esse é, na verdade, o segredo do bhajan. Esse é o tratamento especial que ele dava para todos os devotos. Um dia, 2 ou 3 devotos vieram até a Chaitanya Mata. E Prabhupada os colocava fazendo seva, no máximo em 2 dias. Então, uma vez um Maharaj pensava, eu sou um grande professor, eu sou um grande pregador. E ele estava para dar uma bronca, ele estava para corrigir um devoto que não estava pregando fora do templo. Ele ficava só dentro da Chaitanya Mata fazendo serviço, fazendo seva o tempo todo. Então, um dia, este Maharaj foi criticar esse devoto. Ele nunca sai para pregar, ele só fica aqui fazendo seva. Ele deu essa crítica negativa, sem perceber que ele estava ocupado no serviço que era dado pelo próprio Bhaktisiddhanta Prabhupada. E Bhaktisiddhanta Prabhupada ficou sabendo. Ele disse, isso foi dito sobre aquele devoto? E Prabhupada gritou como um leão, quem é você para passar esse tipo de crítica? Porque o Sadguru pode realizar o coração de todos os seus sevakas, de todos aqueles que querem servi-lo. O Guru que alcança a perfeição, a alma autorrealizada, realiza o coração de cada um dos seus sevakas. Por isso ele é um sábio, porque ele realiza o coração de todos os devotos, que tipo de humor, que tipo de emoções estão dentro do coração de cada um. E Prabhupada disse, ele está fazendo o serviço dentro do Chaitanya Mata, dentro do templo. Ele estava sempre rendido aos pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta, esse mesmo devoto que foi criticado. Prabhupada disse, você não sabe calcular quanto amor ele tem por mim. Nós queremos nos colocar na sociedade como grandes pregadores, como grandes sannyasis. Prabhupada sempre ficava decepcionado com esse tipo de humor. Bhaktisiddhanta não gostava disso. Por exemplo, no caso de um grande erudito, ele se educou na mesma universidade de Varanasi, um grande sábio famoso. Mas na verdade ele era muito pobre. Ele não conseguia ganhar dinheiro, porque ele era um grande erudito, mas ele não ia pregar, então ele era uma pessoa muito pobre. Então um dia ele se aproximou do rei. Tinha um rei na região onde ele morava. Existia um reino ali. Ele se aproxima do rei e o rei tinha alguma realização. Então o pandita vai até ele e fala com ele, fala, olha, eu gostaria de explicar o Bhagavatam na sua frente. Mas o rei já tinha um certo grau de conhecimento espiritual. Ele era uma pessoa ligada à espiritualidade, ele não é um homem materialista, esse rei. Então, quando o rei pediu para o pandita, pediu para o sábio, na verdade, até hoje em dia, as pessoas não conseguem desfrutar toda a misericórdia do Srimad Bhagavatam. O rei disse isso para ele, desculpem. Se você não conseguiu receber toda a realização do Srimad Bhagavatam, como é que você vai explicar o Bhagavatam para mim? Ele falou, como assim? Eu sou formado na universidade, eu recebi diploma sobre isso, sobre aquilo, sobre o Vedanta.
Ele falou, sim, mas você não tem a misericórdia do Bhagavatam. Então, primeiro você consiga a misericórdia do Bhagavatam. Vá ao seu Guru. Então, esse Pandita ficou muito triste, esse erudito ficou triste. E depois de alguns meses, ele voltou na frente do rei e pediu. Agora, ele disse para o rei, você pode ouvir o Bhagavatam de mim. E o rei voltou e disse, você pode ir lá no seu Guru de novo. Se você tiver a misericórdia total do Bhagavatam, você pode voltar para mim aqui e falar sobre o Bhagavatam. E esse erudito ia e voltava muitos anos. Então, finalmente, quando ele realmente sentiu algum desapego, ele foi até Varanasi e começou a recitar o Bhagavatam diante de Kashi Mishra. E ele nunca mais foi na frente do rei, pois o único motivo pelo qual ele ia até o rei é porque ele pensava, o rei vai me dar uma grande doação se eu recitar o Bhagavatam. Mas esse não é o lugar para recitar o Bhagavatam. Quando uma pessoa realmente alcança esse desapego, ele foi até o Varanasi, na beira do Ganges, para os Vaishnavas e recitou o Bhagavatam. Então agora o rei estava procurando, onde será que aquele sábio foi? Já se passaram anos e ele não voltou para mim? Então depois disso, o rei fica procurando, onde será que ele foi? Ele se informou aqui e ali. Então ele finalmente obteve as informações. Aquele Pandita está em Varanasi. Então o rei, numa roupa assim de pessoa comum, deixou tudo e foi até lá. Foi até onde ele estava, em Varanasi. E prestou reverências deitado no chão aos pés do Pandita. E o rei disse, agora ele está recitando o Bhagavatam com lágrimas rolando nas suas faces. Agora o rei sim, finalmente vai pedir para ele, agora eu quero ter a honra de ouvir o Bhagavatam de você. Porque ele teve toda a misericórdia do Srimad Bhagavatam. Isso não significa se eu estou simplesmente passando de um comentário para o outro, se eu decorei tudo que foi dito. Isso não significa que eu tenha a realização. A realização é necessária. Ninguém pode falar sem realização. Era um rei do sul da Índia. Eu já falei sobre ele. Então está nestes escritos, Kulashekar fala diante do Senhor Supremo. Lokanatha, Kulashekar diz, ele era um grande rei do sul da Índia e ele tinha Bhakti. Ele morava no sul da Índia. Está orando aos pés de lótus do Senhor Supremo, ó Senhor, ó Prabhu. He Lokanatha, ó Krishna, eu tomei nascimento neste mundo material. Eu entendo que isso que agora eu chego ao objetivo do meu nascimento humano. Ele está falando com o Prabhu, com o Senhor Supremo.
E é por isso, é minha oração aos teus pés de lótus. É minha única oração aos teus pés de lótus. Eu sei que é a tua misericórdia verdadeira que me dá este sentimento no coração. Essa vontade de me tornar servo do servo do servo do servo, do seu servo, de um puro servo. Se você quer me dar algum tipo de identidade, isso seria a sua misericórdia. Se você me der sentimentos diretos no meu coração, para que eu possa me tornar servo do servo do servo, do servo do servo, do teu devoto puro. Este é o objetivo mais elevado da minha vida. E Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, Om Vishnupada, também falava sobre isso. Kulashekara era um devoto. E Kulashekar queria deixar o reino. Ele estava cansado de ser circundado de grandes trapaceiros, ministros, esposas. Todos eram trapaceiros. Kulashekar desenvolve um desapego tão grande que ele toma essa decisão. Ele fala, eu vou dedicar exclusivamente a minha vida ao bhajan, ao canto dos santos nomes. Então, na época existia um grande templo no seu reino. Antes de chegar até o palácio, tinha um templo ali. As pessoas no sul da Índia, elas adoravam Krishna na forma de Narayana. Então ali tinha um grande templo. Eles estavam adorando tudo ali, com todas as opulências, né? O altar do templo, servindo os sadhus e os sannyasis ali que tomavam prashada. E o serviço a Deus estava acontecendo naquele templo, com grandes parafernália. A forma de Krishna no altar era adorada, com muitos ornamentos, joias. E como foram roubadas essas joias? As joias foram roubadas. E o rei não conseguiu prender ninguém, descobrir quem era o culpado. Mas ele disse, qualquer um deles ali vão poder me ajudar a detectar quem é o criminoso. Então, sem provas, ninguém pode punir ninguém. Então, o rei tomou essa decisão. Como que eu poderia punir alguém por ter roubado as joias da deidade? Então, o rei tomou essa decisão de testar, de fazer um teste. Ele estava orando diante do Senhor Supremo. Eu gostaria de punir o criminoso que roubou as joias da deidade do templo. Essa pessoa cometeu uma grande ofensa. Então ele vai arranjar um grande aquário. Ele vai mandar construir um grande aquário, como a estrutura de um grande aquário, toda feita de vidro. Então, existia uma tampa de vidro também. E dentro dessa tampa de vidro você pode colocar a sua mão lá dentro. Dentro de uma... Na verdade não era um aquário, era uma caixa de vidro. E o rei vai colocar cobras venenosas. Kulashekar, o rei, vai colocar cobras venenosas dentro dessa caixa de vidro. E tem um buraco. E o rei vai convidar a todos aqueles que estavam ali, que eram suspeitos,
que poderiam ter roubado as joias. Ele disse, todos vão ter que colocar as mãos dentro desta caixa. Vocês vão ter que colocar a mão dentro desta caixa cheia de cobras venenosas. Se você não é o criminoso, se você não é culpado, então as cobras não vão picar você. E ele rezou na frente do Senhor Supremo, ó Senhor, ó Prabhu, você está lá dentro do coração de cada um de todos os seres vivos como Paramatma. Você também está no coração da cobra. Então eu peço para os teus pés de lótus. As pessoas inocentes, por favor, façam com que as cobras não as piquem. Então, depois dessa grande oração, o rei, na frente desta assembleia, ele disse, em primeiro lugar, eu vou colocar a minha mão dentro da caixa. Podem ver, vocês vão poder ver. Ele vai e coloca a mão e diz, ó cobra, tome cuidado. Se alguém for inocente, vocês não devem picar. Então, como primeira coisa, o próprio rei colocou a mão dentro da caixa, mas as cobras não picaram. Então ele pediu para que todos fossem lá. O primeiro-ministro, ele pediu. Mas o primeiro-ministro disse, ele não vai colocar a mão lá dentro, ele começou a chorar. Então ele foi preso. E ele confessou, eu sou culpado. E depois disso, o rei, na verdade, percebeu que ele não podia confiar em ninguém. Todos eles são trapaceiros, desde o primeiro-ministro. Então ele decide deixar esse lugar para sempre, o reino para sempre, e fazer exclusivamente o canto dos santos nomes. E as almas condicionadas, elas não conseguem desenvolver esse tipo de desapego, porque elas têm desejos materiais. Então seu coração esconde esse desejo. E é por isso que elas não conseguem Bhakti. Essa é a coisa principal. Mas Prabhupada queria guiá-las. Senão, para que elas não desenvolvessem esse desejo de desfrute. Existem muitos pontos ligados a isso, mas eu vou poder discutir todos. Depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi embora, muitas coisas aconteceram. Nas suas cartas, ele falava na frente de vários devotos, eu não concordo com você. Por quê? Porque você pensa que você tem alguma especialidade. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreve isso numa carta para um devoto. Alguém que se dizia um seu discípulo. Você sempre pensa que você tem Você tenta seguir os seus próprios métodos, o seu próprio jeito, você quer seguir o seu próprio modo. Mas os 3 processos, através dos quais nós podemos desenvolver Sharanagati, nós podemos desenvolver a rendição, você não está pronto para seguir esses 3 passos. Você vai seguir os ditames e os princípios da sua própria mente. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Você vai argumentar que na sua vida você já aceitou a posição de sannyasi, de brahmachari antes, que você já recebeu personalidades exaltadas, personalidades elevadas. Mas depois disso, você descobriu defeitos neles. E você perdeu a sua mentalidade, sua vontade de cantar os santos nomes.
Isso é uma maneira, essa é uma emoção suicida, é uma metodologia suicida. Alguém desenvolve problemas e alguém cai, mas o que isso tem a ver com você? O fluxo, nós não devemos boiar no fluxo da ilusão material, no fluxo do oceano de Maya. Eu não vou, porque na verdade você gosta. Se você gostasse, se você tivesse realmente interesse na verdade absoluta, então ninguém poderia colocar nenhum problema na sua frente. Se você tem alguma fraqueza, e se você quer segui-las, como se elas fossem seu próprio mestre, eu não vou seguir você. E agora você vai acabar indo para longe de mim. Então é o meu pedido, disse Bhaktisiddhanta Prabhupada, este é o meu pedido. Não tente buscar erro nos outros, tente buscar defeitos em você mesmo. Não tente seguir o humor de Ekalabhya. Você tem que seguir o humor dos puros bhaktas. Bhakti Brataramani. Você tem que seguir o exemplo dele, Pratibhataramani. Você não deve seguir o humor de Ekalabhya. Ekalabhya, o personagem do Mahabharata, ele dá provas de que ele está recebendo o poder do Guru. Ekalabhya recebe algum poder através da sua concentração da mente. Mas aquilo não é Bhakti, porque o Guru nunca havia aprovado Ekalabhya. O Guru não havia jamais aprovado Ekalabhya. Então aquilo não pode ser Bhakti. Nós não seguimos o método de Ekalabhya, nós seguimos o método de Pratibhataramani. Prabhupada dizia isso. Pratibhataramani. O que isso significa? Porque para satisfazer o esposo, essa Mataji, essa esposa, segue um modo para satisfazer seu esposo. Para satisfazer o Senhor Supremo, Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos seguir o nosso Guru. O nosso Guru, devemos seguir o Guru e os grandes Vaishnavas. Nós não vamos seguir o idealismo de personalidades materiais. Talvez eles tenham alcançado alguma posição, alguma honra neste mundo material, mas nós não o seguimos. No idealismo de Prabhupada, nós nunca encontramos esta escolha suicida de seguir pessoas materialistas. Ele está fazendo coisas erradas, então eu também posso fazer. Quando Prabhupada organizou uma grande sociedade, onde algum problema poderia acontecer, sim, acontecem em grandes instituições. Então, Hayagriva Brahmachari, que mais tarde se tornou Param Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, eles chegaram até Prabhupada e disseram: nós coletamos donativos aqui. Nós queremos trazer tudo isso na sua mão. Porque se nós demos para aquele encarregado, ele talvez não use isso apropriadamente. Prabhupada disse: você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei nada sobre aquele encarregado? O que isso tem a ver com vocês? Eles chegaram até Prabhupada, Bhaktisiddhanta, e disseram: nós queremos deixar essa sociedade, porque está acontecendo isso e isso.
Falou, mas esse não é um problema de vocês, vocês pensam que eu não sei? Eles vêm até a mim, não para Hari Bhajana. Eles vêm até a mim para conseguir alguma facilidade material, para realizar algum desejo. Então eles recebem isso. Mas vocês estão vindo para mim, até mim, para receber Bhakti. Qual é o problema então com vocês? Vocês continuem fazendo o seu bhajana. Dessa maneira, Bhaktisiddhanta Prabhupada sustentava, ajudava aqueles que tinham verdadeiro interesse em fazer bhajana. Aqueles que têm um interesse sincero em seguir Prabhupada, para eles Prabhupada falava diretamente. Nunca tente criticar os outros, sempre procure defeitos em você mesmo. Então você pode retificar tudo. Então aquele que age como um acharya tem a responsabilidade de falar de maneira pesada, é o que eu estou fazendo. Por que você vai se preocupar? Por que você vai se preocupar em relação a isso? Você quer controlar o Guru e o Vaishnava? É meu dever. Como eu estou agindo agora como um acharya, eu tenho que apontar os erros. E por que você vai achar isso ruim? Isso não diz respeito a você. Dessa maneira Prabhupada falou. E ele checava a mentalidade dos seus discípulos. Shiksha Guru, Diksha Guru, o Guru instrutor, o Guru que dá a iniciação dos mantras sagrados. Prabhupada dizia, eles não devem ter concepções materiais. Eles não devem enxergar o mundo de um ponto de vista material. Todo o tempo, você deve pensar que Gurudeva não é material. Meu Gurudeva não é uma personalidade material. Ele é o Supremo Senhor personificado. Isso é o que você deve pensar. Se ele tem concepções materiais, ou se você tem concepções materiais, se você se aproxima de um santo com concepções, com desejos secretos no seu coração, se você quer trapacear seu guru, então isso é um grande problema, você vai poder cair. Prabhupada costumava dizer, sem realização da realidade transcendental de Vaikuntha, ninguém pode pregar. Se não há Vaikuntha Bhav, emoções ligadas à realidade transcendental, você não pode agir como um Aprakrita Guru, como um Guru transcendental. Bhaktisiddhanta explicava, o sintoma de um Aprakrita Guru, de um Guru não material, é que ele faz serviço sem parar. Quando você pode descobrir que ele está ocupado com contínuo, ininterrupto serviço aos pés de Lótus de Krishna, a realidade transcendental, as emoções transcendentais estão sempre dentro do seu coração. Então ele tem uma personalidade excepcional. Ele funciona por indução, como um imã. O tempo todo ele tem Vaikuntha Bhava. Então naquele ponto ele pode agir como um acharya. Ele pode sair para pregar. Mas um homem ordinário não pode sair para pregar. Não é possível. Então, como obter Tattva Gyan? Conhecimento sobre a verdade absoluta. O Bhagavad Dharma. Como obter Bhagavad Dharma Tattva Gyan? Bhagavad Tattva Vigyan. Realização sobre a verdade absoluta, sobre o conhecimento transcendental. Você pode alcançar conhecimento pleno do seu Guru puro. E você deve pensar que se ele é uma alma que alcançou a perfeição, ele é não diferente de Deus.
Não deve haver nenhuma duplicidade no coração. Eles devem estar livres de Maya. Mas se há um pouco de... se a pessoa tomar um pouco de refúgio, mas ainda existe um pouco de Maya, ainda não é Anugatya. O refúgio ainda não é pleno nos pés de lótus de Krishna ou do Guru. Então nós temos que seguir o coração do Guru totalmente. Não deve haver nenhuma diferença. A Maya, sem nenhuma ilusão material, com toda sinceridade, nós temos que carregar as ordens do Guru e do Vaishnava e fazer o Seva. Anuvrita significa Seva ininterrupto. Sautapanta. Se você consegue alcançar este nível, neste nível você pode obter Bhagavat Tattva Vigyan, realização sobre as verdades relativas à devoção. Então, através desse procedimento, o Senhor Supremo pode ser satisfeito. Krishna pode ficar feliz com você. Mas às vezes o Vaishnava não... na verdade, desculpem, o Senhor Supremo ele pode se vender para aquele devoto que alcança este nível, que se rende aos pés de lótus de um Guru que alcançou a perfeição. Aquele que vai seguir o Sadguru, não qualquer Guru. Sadguru em sânscrito significa um Guru que alcançou a perfeição, e não é o nome de ninguém. Por que eu estou dizendo isso, na verdade? Muitos discípulos de Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles achavam, Prabhupada está falando um Harikatha, mas ele faz outras coisas. Então deve ter algum defeito no coração de Bhaktisiddhanta Prabhupada, eles pensavam. Então eles pensavam assim, se Prabhupada é Antaryami, se ele é um Acharya excelente, por que ele está aprovando essas atividades? Se Prabhupada é um Antaryami, por que Prabhupada vai aprovar estas atividades, essas atividades materiais? Eles se perguntavam esse tipo de coisa. Mas eles não poderiam entender as emoções, os sentimentos, o ponto de vista de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Antes Prabhupada falava, eu posso descer em qualquer nível para fazer o serviço de Chaitanya Mahaprabhu. Para o serviço ao Senhor Gauranga eu posso descer em qualquer nível. Mas isso acontecia só externamente, porque internamente ele não descia para lugar nenhum. Às vezes alguém lutava contra Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por exemplo, em 1945, Bhaktivinoda Thakur, depois que Bhaktivinoda Thakur foi... Não, antes disso, na época de Bhaktivinoda Thakur, pessoas chegaram para Bhaktisiddhanta depois que Bhaktivinoda Thakur foi embora e disseram, Bhaktivinoda Thakur nos chamava para fazer Sankirtana, para cantar com ele, nós sentávamos com ele, muitas pessoas vinham e você nunca aprovou isso, por quê? Prabhupada respondeu, você não pode entender os humores, as emoções, o ponto de vista de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur nunca foi a favor desse tipo de Sahajiya Kirtana, desse Kirtan falso, de pessoas que acham que já são elevadas. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada respondia, Bhaktivinoda Thakur. Aí eles diziam para ele, Bhaktivinoda Thakur foi embora e é por isso que você está lutando conosco. Mas tenha certeza que Bhaktivinoda Thakur era perfeitamente um Shuddha Bhakta. Ele alcançava os níveis mais elevados da devoção.
E ele fazia esse tipo de evento, de programa, para trapacear vocês. Ele sentava lá e cantava os santos nomes. Por quê? Que aqueles que estão menos interessados em fazer associação com o devoto puro, aqueles que não ouvem o Harikatha, para eles, Bhaktivinoda Thakur, ele era muito inteligente. Ele organizava um Kirtana Sahajiya para que essas pessoas que não eram levadas pudessem vir e cantassem os santos nomes. Na verdade, era para que elas pudessem olhar para os pés de lótus do próprio Bhaktivinoda Thakur e ouvissem o Harikatha de grandes sadhus e obtessem benefício. Você pode ir para o Vani, para os escritos de Bhaktivinoda Thakur de Bhaktisiddhanta, para você poder entender a verdade. Se você pensa dessa maneira, que Bhaktivinoda Thakur arranjava um Kirtana Sahajiya, isso é um siddhanta errado, isso é uma conclusão absurda. Ele não faria isso. Ele, na verdade, criava um subterfúgio, ele tinha uma técnica para que essas pessoas que não estavam interessadas no Harikatha mais puro ouvissem dos lábios de lótus dos grandes Vaishnavas. Mas no momento presente nós não podemos mais seguir esse tipo de técnica, porque não existem mais figuras como Bhaktivinoda Thakur. Só ele poderia fazer isso, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Bhaktivinoda Thakur ia em todos esses lugares sagrados. Prabhupada explicava, Bhaktisiddhanta, nós não devemos ouvir esse tipo de kirtan dos lábios dos sarrajiyas, daqueles que fingem que já são elevados. Nós não temos direito de ouvir esse tipo de bhajana, desses cantos de mercado. Eles não têm controle dos sentidos, eles não controlam seus órgãos dos sentidos. Bhaktivinoda Thakur jamais teria permitido isso. Mas você acha que sim? O que eu posso fazer? Dizia Bhaktisiddhanta. Então, dessa maneira, Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, na época em que ele vivia, muitos devotos, muitos discípulos, eles não entendiam Prabhupada, eles confundiam o seu coração. E eles acabaram indo embora. E eles diziam por que Bhaktisiddhanta Prabhupada organizava esses programas. Eles diziam talvez ele não seja um Antaryami, talvez ele não seja um Nityasiddha. Prabhupada, portanto, ele seguia uma certa regra. Ele dizia Harikatha e Kirtana o tempo todo. Aqueles que não seguem isso, as instruções de Prabhupada, o Siddhanta Vichara de Prabhupada, aqueles que não fazem o que Prabhupada fazia, aqueles que fazem podem entender. Para realizar um grande sábio como Prabhupada, você tem que seguir o seu Siddhanta Vichara. Quando eles estão pronunciando o Siddhanta Vichara, eles nunca vão trapacear ninguém. Eles estão numa atitude de discípulo, então eles estão repetindo as palavras eternas dos grandes santos. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir o que eles estão dizendo. Então, quando necessário, a Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia esse tipo de passatempo, ele criava esse tipo de evento, mas as pessoas comuns não conseguiriam entender. Então, dessa maneira, alguém que quer provar que tomou iniciação de Bhaktisiddhanta Prabhupada, que ficou com Bhaktisiddhanta Prabhupada durante muito tempo, mas na verdade, eles nunca entenderam o coração e os sentimentos profundos de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Eles ficaram lá, mas eles não realizaram seu coração.
Então, this actually desta maneira, we are always deviated from the track of nós somos desviados, nós nos perdemos do caminho que nos deixou Bhaktisiddhanta Prabhupada. in the life of any Sadguru Na Acharya. vida de um Sadguru, de um Acharya, você deve encontrar duas coisas muito importantes: Anugruha e Nigraha. And they can give punishment also. A qualquer momento eles podem dar misericórdia, mas eles também podem te dar uma punição. Sadguru Vaishnavas, they have right to give me punishment, O Guru que alcança a perfeição e os Vaishnava, eles têm o direito de nos punir. punishment, and they can keep on. E eles podem também nos dar doce misericórdia. If we misunderstand, Se nós confundimos o seu coração, se nós não entendemos por que ele faz assim, que ele tem o direito de fazer isso, de me punir, ele tem o direito de nos dar misericórdia. Se nós mal entendemos isso, então um grande problema pode aparecer. Nós podemos cair. Se você quer criticá-lo, so I like to stop today with this actually. Kipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Varharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Vanchakalpadurvasya Kipasindhu Bhavasya Patitanam Pavana Bhavishna Bhyo Namo.